Me escutam bem? Maravilha. É uma alegria a gente estar de volta, né, nos eventos presenciais, retomando um pouco essa rotina de eventos que nós fazíamos antes, mas engraçado que o microfone a gente até desacostuma um pouco e também voltando para os papéis, né, ao invés daquele documento Word ali do outro lado da tela. Agradecer a todos que nos assistem virtualmente pelos canais do DP, da FGV ou do FIB. E igualmente a todos que estão aqui, especialmente aqueles que parabenizar também, né, que já vieram na mesa de distribuição 4.0 e que permanecem conosco. E muito agradecida por essa oportunidade de estar compondo esse painel com profissionais que vivem no dia a dia, né, esse federalismo fiscal e federalismo como um todo, que se voltam sempre ao pensamento, a reflexões dessas dinâmicas 4.0, e inclusive até mais do que profissionais que atuam com isso na prática, também são estudiosos do tema. Nós estamos aqui hoje nessa mesa trazendo uma perspectiva complementar à mesa anterior. Nós falamos de tributação 4.0, nossa ideia agora é trazer essa pauta de federalismo 4.0, numa ideia do 4.0 que é por si só uma ideia absolutamente disruptiva. E quando a gente pensa nisso, pensa no papel de Estado e na forma de governo federativa, a gente até assusta num primeiro momento, e eu acho que acaba sendo um tanto ousado essa ideia de fazer com que o Estado como um todo consiga acompanhar essas revoluções sociais e econômicas que as novas dinâmicas 4.0 nos impõem. Mas já dizia, e trazendo uma curta frase de Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, que justamente trouxe, alçou esse termo de quarta revolução industrial, a capacidade de adaptação dos governos, ela irá determinar exatamente a sua sobrevivência. É nessa perspectiva que a gente traz esse diálogo à mesa, esse diálogo complementar e um diálogo que nós temos justamente a noção e a expectativa que os fiscos não simplesmente sucedam à sociedade e à economia, mas consigam fazer essa revolução efetivamente de forma conjunta e coordenada. Então, vínhamos vendo no painel anterior sobre tributação 4.0 que as bases tributárias no futuro, elas efetivamente não serão mais a mesma. E também não serão mais as mesmas as formas de arrecadar e as formas de pensar, construir e implementar políticas públicas. E é diante desse viés que a gente se encontra aqui para o debate, numa perspectiva efetivamente de novas dinâmicas horizontais e hierarquizadas, que são próprias da dinâmica 4.0, que é pautada especificamente nas relações de confiança. E nessa perspectiva nós trazemos o fisco à mesa para discutir de forma horizontal entre si e para também com os contribuintes. Em toda essa perspectiva, portanto, nós pretendemos abordar, além do lado da receita, uma perspectiva especificamente tributária, também a despesa pública. E até compartilhava com os membros da mesa um artigo recomendado pelo professor José Roberto Afonso, que é nosso mestre, a quem agradeço especificamente a coordenação de tudo isso e a possibilidade de estar aqui hoje. Um artigo recente escrito pelo professor Luiz de Mello, pela professora Tereza Terminacion, que fala especificamente de desafios e oportunidades da digitalização, e aqui digitalização como serviços digitais e não digitalizados meramente, para os governos subnacionais. E acho que um pouco do que a gente pretende trazer aqui na discussão hoje, porque justamente esses novos mecanismos, eles permitem, pelo viés da receita, algumas oportunidades relativas a acesso à informação, por exemplo, e até a possibilidade de alinhar estratégias com as plataformas digitais nesse novo mundo 4.0, nessas relações comerciais que estão permeadas pelo pagamento eletrônico e rastreável e até em certas possibilidades de recolhimento de tributos, como a gente já vê em alguns casos, principalmente de acordos, por exemplo, para estar uma plataforma com Airbnb. E isso, o município de Amsterdã, por exemplo, tem taxa hoteleira e esse imposto hoteleiro já é cobrado via Airbnb, apesar de o contribuinte de direito, no caso, ser o proprietário do imóvel. Então, já existimos esse novo tipo de consenso, esses novos tipos de construção que são tão importantes para a nossa federação na perspectiva 4.0. E do lado da despesa também,
toda essa nova e-democracia, que é um conceito que surge mais como de um governo simplesmente digitalizado, mas que permite uma efetiva participação e engajamento social no governo, na estruturação e implementação das políticas públicas. Isso pode ser visualizado nas mais diversas áreas, e aqui a gente sai até um pouco do fiscal especificamente, porque isso se desdobra nos diversos serviços públicos providos pelo Estado, a exemplo dos serviços de saúde, como a gente visualiza hoje em dia. Nós temos num aplicativo, né, a nossa carteirinha de vacinação no Brasil, e igualmente em muitos países já serem utilizados, serviços que mais são utilizados para informações de saúde e agendamento de consultas e outros serviços de saúde também já é utilizado. E nesse contexto todo, um dos maiores desafios, acredito que seja o desafio da desigualdade, que impacta não só a possibilidade dos estados, dos governos ofertarem esse tipo de serviço, como também da própria população ter acesso a essas novas dinâmicas. Então, nessa perspectiva toda, e na ideia de que aqui a cooperação, que é o cerne do nosso federalismo, é fundamental para que nós possamos reduzir essas desigualdades sociais e regionais, que eu passo a palavra, vou passar a palavra aqui primeiramente para o secretário da Frente Nacional dos Prefeitos, secretário, também foi secretário de municipal, Gilberto Perry, para dar uma continuidade nessa fala, e justamente para trazer para a gente um pouco qual a compreensão dele, desse federalismo 4.0, e como a união aqui dos municípios, especificamente, pode estar contribuindo para essa nova dinâmica. Obrigado, Laís. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, em nome da Fernanda e da secretária Fernanda, da Laís, todos da mesa. Professor Vasco, em seu nome, agradecer a acolhida do povo português, sempre tão bacana conosco. José Roberto Afonso, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Laís, eu preparei a minha fala numa dimensão um pouquinho diferente dessa que você introduziu. E vou tomar a liberdade de mantê-la, porque a partir da abertura do evento ontem e das discussões que ocorreram, me pareceu que eu devia manter. Ao invés de tratar especificamente do tema do federalismo 4.0 sobre uma ótica mais do ponto de vista da tributação eletrônica ou da tributação 4.0 ou de um governo eletrônico 4.0, gostaria um pouco, e quando eu li o título da palestra, da mesa, né, Federalismo 4.0, me veio primeiro a seguinte pergunta: se estamos associando o federalismo 4.0 com algo apontando para o futuro, né, para esse novo marco industrial, será que faz sentido o federalismo daqui para o futuro? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Porque tem complexidade, sabemos disso, né? Para distribuir competências e receitas, esse é um equilíbrio dificílimo. Não são poucos países no mundo que adotam, né, essa forma de estar. São 25 países, assim. Aí o número varia um pouco a partir daí da metodologia utilizada, mas o Brasil tem um federalismo muito particular e muitas vezes pouco debatido, e os nossos desafios enxergados por outro viés, vistos por outro viés. Como, por exemplo, ontem, né, nós vimos, mas será que o semipresidencialismo, será que uma reforma eleitoral, será que... Mas o federalismo é o artigo 1º da Constituição, a forma como nós nos organizamos no país está dito lá, né? Artigo 1º da Constituição, tudo deriva daquilo. Então, assim, esse primeiro questionamento, eu responderia da seguinte forma: com o aparecimento de governos claramente autoritários em todo o mundo, né, onde a democracia começa a ser testada, e aparentemente nós vemos aí surgir ditaduras 4.0, porque não são ditaduras como costumávamos no século passado, na base do tanque, do general e da farda, mas ditaduras com novos regimes, com outros desenhos, né?
parece-nos oportuno, sim, continuar apostando no federalismo. Porque o federalismo areja a democracia na medida em que, com territórios subnacionais autônomos, a população se expressa suas vontades, né, seus desejos, por meio do voto. Então, esta concertação federativa, ela ajudaria a preservar a própria democracia. Então, partindo do pressuposto, portanto, né, que o federalismo, em que pesa as suas complexidades, professor, nós possamos continuar apostando no federalismo como forma de organização do nosso Estado, quais seriam as premissas para que esse federalismo desse futuro próximo, esse federalismo do 4.0, poderiam ser revisitadas, premissas que poderiam ser revisitadas, revistas, reformadas do nosso estatuto atual. A primeira delas, que eu acho que nós deveríamos nos debruçar, seria sobre a simetria. Nosso federalismo trata entes subnacionais bastante distintos da mesma forma, tanto do ponto de vista de responsabilidades, quanto do ponto de vista de competências. Então, assim, municípios tão desiguais, estados tão desiguais, com competências simétricas, isso parece razoável, debatemos sobre isso. A outra questão é sobre as regras do próprio federalismo fiscal. As regras do nosso federalismo são da época da indústria 3.0. E são regras estáticas, que tiraram uma fotografia da década de 60 do século passado e pronto, deixa. Então, as políticas públicas são muito dinâmicas e, por isso, as regras desse federalismo precisariam olhar para esse dinamismo e ter regras que pudessem ser acompanhadas no tempo em função dessa dinâmica, né, das políticas públicas e da execução orçamentária financeira. A outra é a instituição de um indicador que meça a qualidade das receitas. Infelizmente, nós não dispomos desse indicador no país. E a gente sempre diz que imposto negligenciado num determinado território é imposto pago por cidadão de território vizinho. Então, esse indicador de qualidade de receita pode dar, obviamente, mais justiça fiscal, né, no país. E temos, como os senhores sabem, esse fenômeno das desigualdades no Brasil se expressa muito por meio de superar um conceito que vem também do século passado, que associava cidades grandes com cidades ricas e cidades pequenas com cidades pobres. Nós temos no Brasil um fenômeno de cidades populosas, geralmente no entorno das capitais, extremamente demandantes de serviços públicos e que com uma receita per capita baixíssima, reflexo muito desse federalismo de regras estáticas, né, e que não enxergou esse dinamismo da própria distribuição da população no território. Por fim, finalizo, Laís, trazendo uma outra dimensão. Será que esse federalismo 4.0 já não seria o momento de nos afastarmos ou de superarmos essa agenda do diálogo federativo por uma agenda da governança federativa? O que eu chamo de agenda do diálogo federativo? A agenda do diálogo federativo, na qualidade de secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, estou nessa função há 14 anos, é uma tentativa permanente das lideranças dos entes subnacionais dialogarem com o governo central, com o parlamento, com o judiciário, na agenda do momento, na agenda circunstancial, na dor da hora, no calo que aperta. E, eventualmente, alguma concessão, geralmente fiscal, nessa mesa de negociação, André, que ela se processa. Mas essa é uma agenda que não é estruturante, ela é uma agenda que só cuida do problema de estancar a hemorragia. Por isso, uma agenda de governança poderia ser uma agenda mais qualificada do ponto de vista da instituição de uma mesa com representantes dos prefeitos, dos governadores e do presidente, e o próprio presidente da República, com seus principais ministros, de tal forma que essa instituição desta mesa de pactuação permanente pudesse ser, de fato, o âmbito para processar essa dinâmica das políticas públicas. Inclusive servir, professor Vasco, de vacina, para novas epidemias que eventualmente aconteçam. Quando apareceu a Covid, todo mundo entrou em desespero no Brasil. E agora, onde é que processa essa agenda? A Comissão Tripartite da Saúde não tinha empoderamento político para isso.
Não era, muito menos, reunião de chefes dos 3 poderes que ia processar essa agenda. Essa agenda seria processada, evidentemente, porque a execução da saúde lá na ponta seria com professores, com prefeitos, com governadores, com o governo central. Por isso, nós aqui lançamos aí a discussão, né, com toda a modéstia, obviamente, mas que, quem sabe, aí uma Assembleia Federativa Brasileira possa ser uma instância que aponte para esse federalismo 4.0. Muito obrigado. Obrigada, secretário. E fico feliz que nós iniciamos, inclusive, com a sua fala, porque acho que o senhor traz provocações que são muitíssimo relevantes e que eu acho que podem ser discutidas, refletidas pelos secretários de Estado que estão aqui presentes conosco, né? Aproveitando o ensejo, então, considerando que o senhor fala de uma representação municipal, especificamente, traz essa voz, essa reflexão de quem vive esse viés do município, eu queria começar passando a palavra para o secretário Marco Aurélio, que é secretário do Estado do Rio Grande do Sul e já foi secretário municipal também, né, do município do Rio de Janeiro. Eu acho que ele pode trazer um viés conectado de município para Estado e prosseguir, então, o nosso debate. Bom dia a todos, obrigado, Laís. Vou dar um cumprimento geral aqui a todos que estão participando do evento e assistindo à guisa de tempo. Eu, vendo aqui o tema, né, do seminário e sendo um debate federativo, eu queria dizer que eu penso que essa questão de governo digital, que está tão em voga, ela tem que partir da premissa que não é uma mera questão tecnológica, obviamente, né? Não se trata aqui, como no passado, de pegar processos que eram feitos em papel e botar num computador, né? Na verdade, eu acredito que isso tem por trás uma nova filosofia de relacionamento da sociedade com o governo. Então, a digitalização não é simplesmente fazer uma nota fiscal eletrônica. Na verdade, você está fazendo um fundamento de maior participação da sociedade, uma participação menos passiva com o governo e também de multifuncionalidade. Então, nesse sentido, é fundamental, né, e na primeira parte aqui dessa fala eu queria comentar, que na verdade a gente não pode ter uma fazenda digital ou um fisco digital, né? Eu acho que é indispensável que haja uma visão de governos digitais, pelo menos a nível de cada entidade administrativa e, claro, com uma coordenação funcional nacional, na medida que seja possível, até porque a sociedade hoje ela se movimenta muito mais, né? Então, eu acho que o processo digital ele serve para reduzir o número de ilhas, sejam ilhas geográficas, sejam ilhas dentro da administração tributária ou da administração fazendária. Eu vou listar aqui, acho que algumas iniciativas que eu acredito que sejam exemplos de uma tentativa de fazer, né, um governo digital. Então, as mais clássicas, você mencionou alguns exemplos, acho que tanto estados como prefeituras no Brasil têm avançado na utilização de soluções digitais para a sua arrecadação tributária. Então, seja a nota fiscal eletrônica, seja, por exemplo, o georreferenciamento das cidades, como a gente fez no município do Rio, que permite você atualizar o cadastro do IPTU, permite você ter uma outra administração do seu patrimônio. Isso podem ser, sim, exemplos, né, de governos digitais, mas eu tenho a impressão que é apenas a primeira parte. Você está apenas utilizando a tecnologia para fazer um processo mais fácil. Eu acredito que a verdadeira digitalização é no momento em que você passa para uma segunda fase de integração dos serviços públicos e da oferta de outros serviços para a sociedade. Então, por exemplo, eu acho que tem algumas iniciativas interessantes. Lá no Rio Grande do Sul, a gente desenvolveu, a partir do sistema de nota fiscal eletrônica, um aplicativo de menor preço. Então, isso, na verdade, não tem nada a ver com a arrecadação tributária em si, mas a gente oferece para a população um aplicativo que é baixado em qualquer sistema de lojas virtuais. Com base nas notas fiscais, a gente oferece ao cidadão um serviço de pesquisa de preços. Então, se ele quiser saber, por exemplo,
qual a gasolina mais barata aqui ao redor de onde eu estou, eu posso informar para ele, olha, 3 minutos atrás o litro de gasolina foi vendido, eu estou preservando o sigilo, o litro de gasolina foi vendido a tantos reais ou a tantos euros a 2 quilômetros de você. Esse é um serviço, né, que a gente inclusive prestou para outros estados. O Rio Grande do Sul é um hub de emissão de nota eletrônica no Brasil, para quase a grande maioria dos estados. Então, esse aplicativo, por exemplo, a gente disponibilizou para todo mundo. A gente lançou agora também o que a gente chama de cashback gaúcho. A gente está apurando trimestralmente quando há um crescimento da receita de varejo. Uma parte do crescimento de varejo é dividido com todos os cidadãos que estão inscritos no programa de nota fiscal gaúcho. E passamos a usar também como base para um programa social, né, que a gente está começando esse mês, que é o Devolve SMS, né? Todos somos sabedores aqui das características de regressividade de um imposto indireto. Então, a gente montou a partir da base de dados de famílias de baixa renda, algumas personalizações para a devolução de uma parte do imposto. Então, ao invés da gente desonerar itens, né, de consumo popular, a gente está partindo para fazer uma política de devolução, como está previsto, inclusive, nas propostas de reforma tributária. Então, eu acho que a área de receita ela tem uma avenida, talvez as fazendas sejam aquelas que têm uma certa liderança na implementação de soluções tecnológicas, mas eu acho que isso é muito pouco, né? A gente tem que integrar isso dentro de um conceito governamental geral e estender, sim, para outras políticas públicas, inclusive na área, como você mencionou, de educação e saúde. O nosso Devolve ICMS também estará integrado, por exemplo, com um programa de tentativa de redução da evasão escolar. Então, o mesmo programa irá, para as famílias que tenham alunos na rede estadual de ensino, fornecer também um auxílio extra para os alunos que permanecerem na escola, né? A gente vive uma situação dramática no Brasil de evasão escolar. Então, eu acredito, né, que, em linha com o que o Gilberto falou, uma atuação federativa ela é importante, mas isso tem a ver mesmo com as premissas de maior participação da sociedade, de um olhar mais amplo, né, de para que serve o poder público, né? Afinal de contas, como o professor Vasco falou no sábado, né, Back to the Base, para que existe governo? Às vezes a gente esquece, né? A sociedade cria um governo porque ela não consegue organizar algumas coisas sozinhas, não é isso? Então, eu acho que todo o tempo que a gente está no poder público, a gente tem que lembrar assim, o que eu estou ajudando a sociedade a organizar e não como é que ela está me servindo, né? E para finalizar, né, além dessa linha de receita e despesa, eu quero dizer que o Covid, ele acho que acelerou, sem dúvida nenhuma, algumas medidas de digitalização. Lá na Fazenda do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente operou totalmente virtual, conseguimos ficar 1 ano e meio totalmente virtual e foi um caso de sucesso. Mas ela trouxe à luz também características muito dramáticas do nosso país, que a gente não pode esquecer. Primeiro é a chamada massa de pobres invisíveis, né, que não estão nos cadastros sociais, que não estudam, que não trabalham, né, e cuja miséria com a pandemia somente se potencializou. E a segunda questão é a questão da exclusão digital. Você mencionou bem a questão dos aplicativos de saúde, mas na área de educação a gente viveu nesse ano e meio uma tragédia nacional, né? É uma tragédia nacional o que aconteceu no Brasil com as famílias de menor renda, especialmente das escolas públicas, porque as escolas fecharam. Os governos fizeram seus esforços para, como acho que todos os estados e municípios principais, entregaram seus tablets, mas a gente está falando, e o Rio Grande do Sul até menos, né? Certamente não é um país de uma condição social tão dramática para quem conhece o Brasil, mas a gente está falando de uma quantidade enorme da população que vive em espaços físicos em que é impossível estudar em casa, né? Que não tem um acesso eficiente à internet, que não tem pais de boa educação. Então, todos os estudos que já estão saindo, o Ricardo Paz de Barros já publicou, o INSPER tem um livro muito interessante, um livro não, né, digital, mas, enfim, quem quiser ler, é um trabalho muito interessante sobre o pós-pandemia no Brasil. Mas os dados que a gente vê de educação, assim, a gente ampliou um fosso gigantesco no Brasil entre aquelas pessoas que
e a maioria da população que estão na educação pública e as que estão na educação privada. É que quando a gente fala de 1 ano, 2 anos, para uma geração, é algo muito dramático. Então, eu diria que hoje a grande missão dos governos, sejam digitais ou analógicos, é principalmente retornar, né, o máximo possível essa perda de educação dessa geração que estava nas escolas e que perdeu 2 anos. E aí eu digo o que isso tem a ver com a tributação, eu acho que tem tudo. Porque se a gente achar que não tem, eu não sei para que a gente está coletando impostos. Tá bem? Obrigado. Secretário, obrigada pela fala. Realmente, acho que traz uma dose de inspiração muito grande para nós, para mim particularmente, trazer uma visão de um fisco que se coloca a serviço efetivamente, que tem essa mentalidade de servir ao cidadão, o que, inclusive, dialoga um pouco com a fala do professor Catarino, ainda há pouco, e trazia justamente qual era o intuito do fisco, se não for um Estado, um fisco efetivamente cidadão, nessa perspectiva de interação e de prover serviços públicos da melhor qualidade. Nessa perspectiva, e até lembrando que é uma pessoa que muito admiro e que já traz também uma ideia de um fisco mais acessível, que dialoga muito com a população, gostaria de passar a palavra para a professora, doutora também em Direito, né, minha colega de área e secretária do Estado do Ceará, doutora Fernanda Pacobaíba, por favor. Obrigada, Laís. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite feito pelo professor Zé Roberto. Muito obrigada pela gentileza e por intermédio do George. Obrigado, viu, querido amigo. E cumprimentando toda a mesa aqui, eu faço em nome da Laís, do professor Vasco, uma referência para todos nós, professor Catarino também, a Universidade de Lisboa, sendo importantíssimo na minha formação. Muitos desses professores eu tive a oportunidade de ver transitar lá pela Federal do Ceará. Então, é um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite. De fato, Laís, eu desde ontem vi o professor Zé Roberto, eu estou bem perturbada em termos de ideias, porque foram muitos insights aqui. E a mesa anterior, aí liderada pela Adassa, foi uma mesa muito inspiradora para poder chegar aqui e falar em 8 minutos. Eu vou iniciar meu tempo, viu, gente? Porque eu sou muito disciplinada. Mas falar de federalismo 4.0, eu gosto muito dos conceitos básicos. E eu acho que no Brasil a gente ainda deveria fazer uma tentativa de falar um pouco do federalismo 1.0, talvez o 2.0, né? Então, porque esse federalismo 4.0, que em tese ele viria com a digitalização, com a transformação digital da sociedade, ele ainda não estruturou aquilo que a gente tem de básico, senador. Então, assim, as relações, quando a gente fala num federalismo no Brasil, que deveria ser um federalismo fiscal cooperativo, de fato nós temos um federalismo de competição. Isso aí é nítido e é claro. E ele está eivado, eu diria, até na própria forma em que nós nos relacionamos. E aí, trazendo um pouco, eu traria duas perspectivas que eu acho que são interessantes para a gente falar, para a gente assentar no federalismo 4.0. O primeiro é transparência. Olha, o ideal da transparência, sem sombra de dúvida, eu acho que seria o ideal, o standard, né? Aquilo que nós buscaríamos numa revolução digital, um Estado em algo a priori para iniciarmos um diálogo. E nós somos muito pouco transparentes em termos, eu diria, de dados, especialmente uma dificuldade imensa quando nos relacionamos entre os entes. E aí me lembrei, professor Luiz Gustavo, na sua fala aqui, quando nós começamos a tratar de reforma tributária no âmbito do Concefaz, e veio aquele dado dos 25%, a alíquota seria de 25%, eu disse, gente, de onde é que tiraram esse número? Porque, de fato, aquilo dali jamais permeou nenhum tipo de conta estruturada ou ratificada por qualquer dos entes, né? E você não imagina o esforço que foi, porque em algum momento na discussão eu disse, gente, eu não vou mais sentar para conversar enquanto a gente não tiver os dados claros. Porque, de fato, você fica num plano retórico, e o direito faz muito bem isso, nós somos excelentes em falar, em produzir texto, mas é muito importante o aspecto da pragmática, ter dados estruturados para tomar decisões.
não tem mais sentido, e eu diria que talvez isso seja algo que nós precisamos nos apartar um pouco na cultura jurídica, dessa retórica que ela vem desacompanhada de uma pragmática. E aí foi uma dificuldade imensa nós conseguirmos partilhar os dados da Receita Federal, porque foi todo um protocolo para nós termos acesso àquilo dali, para conseguirmos juntos, né, estruturar e saber quanto é que seria essa provável alíquota, senador, que hoje, na minha conta, ela não será menor do que 30%. Tá? Agora, uma coisa que é importante, professor Luiz Gustavo, ela seria uma alíquota alta, mas por um motivo muito simples que o senhor mesmo já ofertou. Ela representa 49% da nossa... Então, não tem como achar que nós teremos um padrão de IVA, né? Obviamente, eu diria, num padrão de neutralidade ou de naturalidade dos demais países, porque nós temos uma pesada carga tributária sobre consumo. Então, falar de federalismo 4.0 significaria avançar em ideais de transparência, que eu acho que nós temos diversas dificuldades. E essa transparência, ela não se dá também na nossa relação com os nossos contribuintes, muitas das vezes. Nós temos tentado plantar algumas sementes, realmente, na Secretaria da Fazenda, no sentido de um aspecto de aproximação com os nossos contribuintes, mas isso ainda, eu diria, não é a dinâmica. Nós, no Fisco, eu digo que a gente leva muito a sério o 142 do CTN, né, professor? Quando fala em autoridade administrativa, então nos colocamos no pedestal, realmente. Então é aquela coisa que eu estou lá de cima com o cetro e tal. Então isso não cabe mais, eu diria, num federalismo 4.0, num Fisco que dialoga e num Fisco que quer se aproximar. Para além dessa autoridade administrativa, nós precisamos resgatar o conceito na federação de serviço público. E aí precisamos ter muito cuidado, e falo isso com muita tranquilidade, sendo servidora pública. Qual o papel das nossas corporações? O professor Flávio Jardim fez uma apresentação extraordinária. Gente, o contencioso do Estado do Ceará hoje tem 14 bilhões de autos de infração. Vai representar versão ao nosso cofre 106 milhões. Se fosse na Coca-Cola, já teria fechado esse setor de cobrança. Eu não tenho a menor dúvida, né, que já estaria fechado. E assim, mas vocês não têm ideia do que é o esforço para você convencer a auditoria que o auditor não foi feito para lavrar auto-infração. Porque, de fato, nós temos um corporativismo que nos direciona para aquilo. Na Cefaz do Ceará também estamos nesse movimento para tentar implantar soluções, eu diria, voluntárias de cumprimento dessa versão do crédito tributário por meio do monitoramento. Mas isso, vocês não têm noção do que é, eu diria, o litígio interno para você fazer essa mudança de mindset. Porque o Estado do Ceará tem 14 bi no contencioso, 13 bi na dívida ativa, são 27 bilhões, senador, que verte 200 milhões por ano. Não tem sentido, isso não serve para ninguém. Quer dizer, deve servir para muita gente, mas menos ao cidadão, com toda certeza. E outro aspecto que eu traria do federalismo 4.0 é a questão da cooperação. E aí, assim, eu digo que nós somos, já falei isso aqui na sexta-feira, eu não tenho dúvida que nós somos um país muito cruelzinho, tá? Então, assim, quando a gente fala o tamanho da nossa desigualdade, uma desigualdade regional extraordinária, uma desigualdade social maior ainda. E aí, Laís, eu me lembrei, esqueci de falar isso na sexta, tem uma senhora chamada Dora, ela é de um projeto social lá no Ceará chamado Edisca, que ela traz as meninas da comunidade para fazer balé. É um projeto belíssimo, tem muitos anos. E a Dora foi dizer para a gente, agora no evento do Mulheres do Brasil, que nessas andanças depois da pandemia, ela ia às casas e via a situação, as pessoas numa situação realmente muito deplorável. E chamou a atenção dela uma casa que ela entrou em Fortaleza, muito bacana porque a gente acha que a pobreza está associada à cidade pequena do interior que não tem riqueza. Não, a extrema pobreza ela está ao nosso lado, né, na grande capital. E ela chegou nessa casa e ela viu uma gaiola, senador. Tinham 3 ratos. E eles passavam, ela disse que ela perguntou para que aqueles ratos, eles estavam se alimentando daqueles ratos, em Fortaleza. E eles deixavam o ratinho lá 3 dias, tipo, fazer uma limpeza do animal. Então, assim, olhem o ponto em que nós chegamos numa situação de pós-pandemia, num estado que não é o mais pobre da federação, não é o estado, eu diria assim, das situações mais deploráveis.
Mas isso é uma realidade. E falo isso por quê? Porque é bem importante nós não nos esquecermos, né, desse cidadão. Nós sabemos que a tributação ela deve atingir a vida dessas pessoas e de que forma nós temos estruturado um sistema só para manter o status quo. É muito bom a gente dizer que o imposto sobre a renda do Brasil é médio para baixo e a tributação sobre consumo é mais alta. E aí? Cadê nós sentarmos aqui efetivamente, Luiz, e de fato produzirmos um diálogo que vise a vida dessas pessoas? Eu acho totalmente sem sentido o movimento que a gente vê no planeta hoje de concentração de riqueza, porque onde é que esse pessoal vai colocar tanto dinheiro, gente? Serve para quê? Enquanto você vai ver gente numa situação absolutamente deplorável. Então, isso é um movimento irracional, insano, e o federalismo deveria estar vendo isso. E falo também como secretário de Fazenda, área de finanças públicas, que o Brasil é extremamente desigual também. Porque muitos pacotes foram... Estou acabando, gente. Foram aprovados aqui no nosso país, trazendo desoneração, desincumbindo estados de pagar, por exemplo, empréstimo, senador, para algumas unidades da federação, como o caso do Rio de Janeiro, que recebeu algumas benesses em torno de bilhões, né, de dezenas de bilhões de reais, e muitas das vezes uma unidade da federação para pegar 1 bilhão de empréstimo que ela vai pagar, não é favor. E que precisa contar com a garantia da União, vocês não têm noção como que isso acontece no mundo real. Então, nós somos uma federação muito desigual. E hoje, as unidades da federação mais ricas são as que têm, eu diria, as maiores dificuldades fiscais. E falo com muita tranquilidade, porque o Estado do Ceará, isso não é inovação da Fernanda. Nós estamos vindo de uma cultura já em que a sustentabilidade fiscal é um valor para a nossa unidade. E aí, isso daí transforma a vida das pessoas, apesar de sabermos que os desafios são muito maiores do que possamos imaginar. Nós temos 50% da nossa população vivendo abaixo da linha da pobreza. E isso aí, eu fico muito tranquila como servidora pública, porque eu digo que eu tenho um propósito até morrer, realmente, para estar vivendo e tentando transformar a vida das pessoas. Então, eu finalizaria agradecendo mais uma vez, professor Zé Roberto, pela oportunidade, agradecendo aqui a Laís pela nossa coordenação. Obrigada a vocês. Muito obrigada, secretária Fernanda. Você traz realmente reflexões que são essenciais para nós. E engraçado, quando você terminava a sua fala, que eu olhei aqui de frente a audiência, eu senti que gerou realmente uma comoção em todos que estão aqui e que são estudiosos, são amigos, excelentes amigos, porque são amigos que são realmente grandes estudiosos e acredito até que lhe olhavam mais do que como amigos, mas também com o intuito de aderir à sua proposta, de convergir em soluções efetivamente práticas, né? Para a nossa realidade, que não apenas a gente fique teorizando o direito às ciências econômicas da administração pública, sem efetivamente propor soluções práticas para enormes dificuldades que nós estamos experienciando hoje. E eu fico muito feliz realmente de ver tantos acadêmicos e gestores e parlamentares, inclusive daqui representados pelo senador Ângelo, participando desse diálogo e efetivamente pensando conjuntamente soluções para as mazelas práticas, né, do nosso país. Com isso, para dar continuidade a esse debate, eu gostaria de passar a palavra para o secretário Jorge Santoro, que é secretário do Estado de Alagoas, também mestre em Contabilidade e Administração, que pode também trazer um pouco mais dessa visão de cooperação e diálogo que tem instituído no Estado de Alagoas e certamente poderá contribuir muitíssimo com o nosso debate. Secretário. Laís, obrigado. Professor Vasco. Queria cumprimentar todos aqui na mesa, todos os colegas de longo tempo. E depois dessa fala da Fernanda, eu tenho que começar por onde ela terminou, né? Pela desigualdade, eu acho que é fundamental. E aí, puxando o que o professor Bichara falou, né? A gente precisa definir o tamanho dessa carga tributária, mas também a equalização federativa dessa carga tributária, distribuindo ela pela federação. Hoje, senador Ângelo, o estado do Maranhão tem 5 vezes menos receita pública disponível que o estado do Distrito Federal. Alagoas, na mesma situação. E se a gente olhar os municípios, a gente tem um município no Rio de Janeiro, Porto Real, que deve ter
50 vezes mais receita pública disponível que o município de Cacimbinhas, em Alagoas. Então, a gente tem uma desproporção federativa de recursos muito grande. E o mecanismo constitucional, professor Heleno, que foi o FPE, que foi desenvolvido para, ao longo do tempo, tentar estabelecer uma trajetória de equalização federativa. Infelizmente, na última reforma, após uma decisão do Supremo, o Congresso criou um mecanismo de transição que vai levar 200, 250 anos, talvez até mais, de transição para aplicar a nova fórmula pela renda pública, renda domiciliar per capita disponível. Então, a gente vê que o mecanismo constitucional, pela uma regra de transição mal calibrada, não tem eficácia nenhuma e a gente continua mantendo a mesma distribuição, mesmo tendo uma situação bem diferente. E é o que a Fernanda colocou. Então, a gente tem... E aí, a gente vem a pandemia. Na pandemia, a gente vê essas diferenças regionais e locais mais profundamente, porque você vê a dificuldade de alguns entes públicos e algumas cidades de responder a uma situação de estresse. E aí foi um estresse de saúde pública, mas também foi um estresse econômico. E aí você não tinha mecanismos para enfrentar, e aí você recorre a um mecanismo da Constituição, que é a colaboração federativa, né? E nesse momento, mesmo nessa colaboração federativa, não vem sendo exercida de maneira a contento pelo governo federal. E aí a gente consegue perceber que o mecanismo não funciona, né? E aí a gente tem esse processo que a Laís puxou e o Zé Roberto tem debatido muito, da digitalização, e aí a pandemia ajudou bastante a gente poder usar mecanismos tecnológicos novos para reduzir custos, diminuir diferenças, e a gente vê... o Marco Aurélio, assim, o estado do Rio Grande do Sul é um exemplo disso, é um estado que trouxe um mecanismo de governança colaborativa para dentro da federação, criando alguns mecanismos, Marco Aurélio, que já vem desde a gestão anterior a você, que é a Cefaz Nacional, o modelo da nota fiscal eletrônica, professor Heleno, que o Brasil deu um pulo aí, que é a fatura eletrônica conhecida aqui na OCDE, em que a gente tem uma coordenação nacional e que a gente consegue reduzir custos através do mecanismo que a gente estabeleceu dentro dos estados de ratear custos com a unidade federativa. Isso é uma agenda muito interessante, e esse compartilhamento de soluções tecnológicas, eu acho que a gente precisa avançar muito na federação, como colocou o Gilberto. Eu acho que a gente pode buscar possibilidades de uma solução que eu adotei em Alagoas, eu possa retribuir cedendo ela para um outro estado, e o Profisco do BID tinha esse papel, mas infelizmente ainda não exerceu. São poucos os exemplos que a gente tem hoje na federação de mecanismos compartilhados. Talvez na área financeira isso aconteceu mais que na área tributária. Por exemplo, a gente adotou no meio da pandemia uma solução utilizando inteligência artificial que calcula todo o tributo. Talvez aí, professor Bichara, a maldade que Alagoas tenha representado, a gente acabou aumentando a arrecadação do Estado quase 40% durante a pandemia, porque estabeleceu um mecanismo de inteligência artificial que calcula todas as notas fiscais eletrônicas, Fernando, por dentro da nota fiscal. E aí não tem como calcular errado, e aí gera um novo mecanismo, professor Bichara e professor Heleno, que a gente consegue fazer uma colaboração com os contribuintes, né? Porque a gente colocou em consulta pública para testar esse mecanismo, né? E, no final, acabou reduzindo absurdamente os litígios tributários em Alagoas, porque o mecanismo tem uma margem de acesso de 98%, né? Então, a gente coloca no site o que o fisco acha que vai dar aquela tributação. E o contribuinte tem a opção de recolher aquilo ou não recolher aquilo. No início, houve uma contestação gigantesca. A gente usou o canal eletrônico, Laís, que foi um robô, um softwarezinho que atendia, chamada NISE, né? E aí ela atendia as pessoas de forma eletrônica, foi uma confusão generalizada, que ninguém sabia usar o mecanismo eletrônico, né? A gente também não tinha auditores, mas agora para dar conta disso tudo, foi um período muito complicado, no meio da pandemia, sem poder atender pessoalmente. E aí, hoje em dia, a gente não tem mais nem contestação, quase não tem auto de infração, o número de auto de infração em Alagoas despencou quase 80%.
e a gente tem resolvido quase tudo nessa simulação de cálculos que a gente coloca em relação a toda a tributação. Praticamente metade da arrecadação do Estado já está nesse mecanismo que a gente pode ceder a qualquer outro Estado, Marco Aurélio. Eu acho que é uma evolução que vem e está à disposição. É um mecanismo bem interessante para a gente poder compartilhar a solução e diminuir essas diferenças regionais. Mas um ponto que a Fernanda colocou em relação à questão federativa, em relação a estados mais ricos que não têm se comportado adequadamente em relação a seus compromissos financeiros, e na maioria dos estados pobres que tem sido uma prática de ter uma gestão fiscal mais responsável. E aí, no final, a federação ela não se equaliza, né? Há um grande esforço do governo federal ao tentar socorrer os estados que teriam mais capacidade de fazer esse socorro. Isso é um ponto crítico que a gente precisa enfrentar, e hoje, como a Fernanda colocou, infelizmente, professor Vasco, na Federação Brasileira, contrair uma operação de crédito, fazer investimentos estruturantes para a federação, tem sido um grande desafio, porque há diversas decisões do Supremo Tribunal Federal em que livram a muitos estados de fazer o pagamento. Não que não sejam meritórias decisões, não estou questionando isso, mas gera uma insegurança no setor financeiro em relação ao exercício das garantias desses contratos, e as taxas de juros aplicadas acabam ficando mais altas. E eu queria citar um mecanismo de coordenação federativa que faltou a gente evoluir nisso. Acho que o Zé Roberto tem debatido isso, que foi a instituição do Fórum dos Governadores, que, infelizmente, ele não exerceu o papel que deveria ter exercido durante esse período da pandemia de uma forma mais intensa. Eu acho que ele foi meritoriamente construído nos últimos 2 anos, mas ele faltou ter uma agenda, uma coordenação estruturada para a gente poder enfrentar, como até o Gilberto colocou na sua fala, estruturada para colocar as demandas das unidades federadas perante o poder central. E aí ter uma coordenação federativa realmente funcionando para enfrentar situações como a da pandemia, situações de estresse econômico que a gente está vivendo, e até mesmo, professor Bichara, a gente poder coordenar uma discussão com os municípios para a gente sair desse imbróglio da reforma tributária, que talvez o caminho que os estados escolheram talvez não seja o melhor, mas foi o que deu para a gente construir, né, Fernanda, né, Marco Aurélio? Eu acho que a gente está aberta a ouvir outras propostas, talvez seja o caso da gente não mexer na Constituição, fazer uma reforma geral, mas acho que o consenso todo mundo já tem aqui. Está claro para todos, como foi levantado, que a tributação hoje do ICMS se foca em energia, combustíveis, era telecomunicações, já não é mais. Então, a gente ficou muito concentrado na arrecadação. Se você pegar combustíveis, importação, né? E você vai ter aí, talvez, e energia, talvez 50%, 60% em qualquer estado federativo de arrecadação. Então, você não pode ter um imposto que arrecade 60% com 3 itens só, né? Um imposto de valor agregado. Então, a gente precisa rediscutir isso, mas aí não tem como não tirar os municípios que acabaram tendo um tributo, que é o tributo mais moderno, que é o tributo sobre serviços. Então, essa discussão tem que ser permeada para todo mundo de uma maneira clara, né, Fernanda? Transparente. A gente não tem tido isso, infelizmente. O caso que a Fernanda colocou aqui do governo federal, não apresentar para a gente os números, foi muito sério. A gente levou quase um mês para ter a informação. Isso não pode acontecer. Eu acho que se está numa federação e o princípio é colaborativo, a gente tem que ter todo mundo olhar e vamos buscar um caminho melhor para o Brasil. Acho que é isso que eu queria colocar, Leis. Obrigado. Não sei se consegui cumprir o tempo. Obrigada, secretária. Me escutam? Obrigada, secretário. Inclusive, só até fazer um destaque específico na sua fala, no painel anterior, né, doutor Bichara, professor Heleno, professor Flávio, vinham justamente trazendo essa reflexão até sobre a tributação que nós temos hoje e o papel dessa tributação na receita, efetivamente. E acho que a sua fala traz até uma resposta para eles, para dizer, bem, o aumento da receita tributária, ela não precisa necessariamente perpassar pela transformação dos tributos numa perspectiva de reforma de ICMS para IVA, obrigatoriamente.
E também não precisa passar especificamente pelo aumento de alíquotas. Isso traz também essa visão de que uma administração 4.0 ela pode contribuir efetivamente para um aumento de receita sem aumento de carga tributária. E acho que isso acaba dialogando muito com o que nós vínhamos conversando anteriormente. Mas para pegar o gancho do final da sua fala, essa perspectiva de cooperação, muito oportuno eu fazer a passagem da palavra especificamente para o nosso secretário, que foi secretário também, e diretor do Concefaz, que tem se mostrado como um excelente e importantíssimo fórum de cooperação interestadual, secretário André Horta. Obrigado, Laís. Agradecer aqui, inicialmente, o gentil e honroso convite, professor Zé Roberto Afonso, para estar aqui nessa mesa tão nobre, discutindo com especialistas, né, esse assunto que tanto interessa os estados e municípios. Eu vou me excusar aqui da nominata, para poder favorecer aqui ao tempo, mas saudar toda a mesa e saudar todos que estão nos assistindo por meio da internet. Vou entrar de repente, vou entrar de chofre em um aspecto de um tema tão vasto, né, quanto é o federalismo, e mesmo abordado sobre a questão e sobre a perspectiva dos entes subnacionais. Veja, primeiro 4 proposições aqui, para depois a gente enfeixá-las com outros assuntos. Primeiro que destacar aqui o aspecto de descentralização, né, do federalismo, do ganho da eficiência via descentralização, que é uma característica que atine também à esfera privada. Segundo, que você não tem um paradigma, você não tem um modelo de que se você tiver mais ou menos descentralização, isso vai ser especificamente, isso vai ser uma ciência exata, que isso vai ser melhor ou pior, né? Terceiro, é que apesar de você não ter um modelo, né, algumas convergências, elas são aceitas. Por exemplo, questão geográfica, né? Uma descentralização, ela serve muito mais ao Brasil, um país que cabe o continente europeu em sua área, excluindo a Rússia, do que ao Uruguai, por exemplo. No Uruguai é possível você discutir as questões de manhã na capital e depois você retornar para a sua municipalidade. Não é o caso do Brasil, a não ser que você esteja na capital. E, finalmente, o quarto aspecto, para a gente fechar essas primeiras proposições, é um consenso, né? É que no federalismo você começa a questão a partir do que é que você vai fazer, do que é que o município, a unidade local vai fazer, o que é que o estado vai fazer, o regional vai fazer, o central vai fazer. Então você começa investindo as responsabilidades. E investir essas responsabilidades, você vai procurar os recursos suficientes para isso. Então isso é consenso que, para um bom e para um bem temperado federalismo, você precisa ter recursos suficientes para aquilo que você vai fazer. Aliás, isso é bastante intuitivo. Como é que os estados se encontram na atualidade no Brasil, né? Nos últimos 5 anos, você pode dizer que você tem uma lei do equilíbrio fiscal, que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal, devedora aqui do meu querido professor José Roberto Afonso, e que mais da metade dos estados brasileiros não estão conseguindo cumpri-la, né? Em um ou outro alcance, alguns com muito mais dificuldade, outros com menos, mas não estamos cumprindo. Nós temos uma questão de dificuldade financeira generalizada, por assim dizer, né, no Brasil, no que toca aos entes estaduais. E aí vamos colocar um foco, né, em algo do gasto, né, que os estados possuem, por exemplo, com servidores públicos. O secretário Fernando aqui falava sobre diagnóstico, uma importante transparência, e, de fato, a luz do sol é o melhor dos detergentes. Então, veja, o Banco Mundial fez um diagnóstico em 2018, final de 2018, é o mais recente do Brasil, repetiu o resultado de outros diagnósticos, chamado Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento do Setor Público Brasileiro. E o que foi que ele encontrou? Encontrou que 12% dos servidores públicos brasileiros são da União, 31% dos estados e 57% do município. O número de servidores é uma coisa impressionante nos municípios, porque até 2000 os estados tinham mais servidores que os municípios. O serviço público brasileiro era essencialmente estadual. E de 20 anos para cá, os municípios estão com quase o dobro do que os estados possuem de servidores. Então, o serviço público
adquiriu essa característica municipal rapidamente em 20 anos de história brasileira. Do ponto de vista do tamanho, né, do Estado no que tange a servidor público ativo, o Brasil é um Estado pequeno, é um Estado limitado, né? Enquanto a OCDE, 9,5% encontrou o Banco Mundial, né, da população da OCDE, em média, né, é servidora pública, no Brasil, apenas 5,6%, na OCDE quase 10%, no Brasil quase 5%, quase a metade, né, é servidor público. Então você tem poucos servidores públicos. Olhando a perspectiva do que se paga a esses servidores públicos, se é muito ou se é pouco, existe uma variável chamada prêmio. Prêmio é aquilo que se paga de salário para uma categoria na área privada em relação à área pública. Então, na área pública sempre se paga mais do que na área privada. Então, qual é o prêmio, por exemplo, na OCDE? A OCDE, o prêmio que se paga mais do que a área privada, é de 21%. Qual é a média brasileira? A média brasileira é de 8%. Então, no aspecto prêmio, no aspecto de pagamento, nós temos também um prêmio bem abaixo, né? Menos da metade do acréscimo que a OCDE possui. Com distorções que não vai caber aqui a discussão, né? A União, por exemplo, tem um prêmio de 96%. Os estados 16% e os municípios, que são a maior parte, né, Gilberto? Os municípios não têm prêmio. Os municípios pagam a mesma coisa que na área privada, o que é uma singularidade brasileira. Então, na maior parte, né, você não tem, pelo contrário, você tem uma singularidade para baixo, né, dentro do Estado brasileiro. A União, esses 96%, há distorções, claro, que há distorções, né, várias delas, né, mas também é o aspecto da composição do que é o serviço público da União. Ele não tem o serviço direto, né, tem serviços tradicionalmente que são mais pagos mesmo, mas que não é questão agora. Então, veja bem, um outro aspecto que sempre é lembrado é o da despesa que se tem com o pessoal em relação ao PIB. E isso é alto no Brasil, porque isso é uma característica de países que não são ricos. É você ter, em relação à sua riqueza, um gasto mais alto. Isso é intuitivo também, não é? Se você tem, por exemplo, um motorista de um bilionário, ele gasta com alimentação, habitação e saúde quase 90% do salário dele, da sua riqueza, né? E um bilionário não gasta 5% disso aí. Então, o motorista está gastando muito, se você for ver, ele está numa condição que ele precisaria, inclusive, gastar mais, né? É um problema de receita que ele tem, ele não tem problema de despesa. Não é que a despesa seja alta, que o numerador seja alto, é porque o denominador é que está baixo, né? E que precisa corrigir. Se a gente fosse aplicar isso aos estados, se a gente fosse trazer, né, esse aspecto de receita, né, para os estados, o que é que a gente faria? Aumentaria a carga tributária dos estados? Aí você está começando a juntar problema federativo com o problema tributário, porque o Brasil tem um problema de regressividade tributária. Quem ganha pouco paga muito tributo e quem ganha muito paga pouco tributo. E o que acontece no Brasil? Que o financiamento do IVA europeu lá é dividido no Brasil entre estados e municípios, né? A parte do IVA que é mercadoria fica com os estados, a parte do IVA que é serviço fica com os municípios. Então, se você aumenta a arrecadação dos estados e municípios com recursos que existem hoje, dentro do Pacto Federativo que existe hoje, o que é que vai acontecer? Vai ficar mais regressiva ainda a carga tributária e aí você traz um problema federativo a partir da lógica tributária. Por outro lado, e eu vou ter que me encaminhar para o fim, porque para respeitar aqui o tempo de todos, né? Por outro lado, o Brasil é conhecido, tem um estudo famoso da ONU que trata a gente como o paraíso fiscal dos super ricos, né? O Brasil tem uma característica de não exploração das suas fontes tributárias regressivas. E aqui, Gilberto, eu acho que estados e municípios têm um campo, né? Porque você tem duas coisas. Você tem um campo onde você não está indo atrás do dinheiro e você tem entes que estão precisando de recursos. Por que não juntar isso aí? Veja que é um passo tributário que precisa de um passo de repactuação federativa, né? Tá junto? Então, assim, podemos aqui tornar algo, o imposto de renda nosso, né? Portugal tem 7 faixas de imposto de renda, está aumentando para o ano para 9, né? A gente tem 3 lá, né? Então, a gente tem uma avenida no imposto de pessoa física, a gente tem uma avenida para poder andar disso aqui. O que é que as pesquisas de economia trazem em relação a imposto de renda? Quando você aumenta o imposto de renda para os mais ricos, o que acontece? O que é que diz pesquisa há um século? Repetido, o pessoal contesta, vira uma espécie de ideia zumbi, porque quanto mais você baixa, mais se diz, não é assim, né? Quando você aumenta impostos para os mais ricos, você não afeta. Quando você reduz impostos para os mais ricos, você não ganha em crescimento e você não ganha em nada em emprego. O que é que você faz quando você reduz impostos para os mais ricos? Aumenta a desigualdade. Essa é a única coisa que acontece quando você tira impostos mais ricos.
Quanto você tem de pesquisa disso? Um feixe. Há quanto tempo? Há um século que você traz de pesquisa. E como é que a gente não traz isso para a realidade? Por interesse, é claro. Né? Por interesse, você criou aí várias ficções, várias fábulas, né? Que conseguem aí se dividir. Então, o Krugman escreveu um livro sobre isso agora, né? Discutindo com zumbis, né? Assim, por que é que você não consegue matar, né, certas ficções? Por que você não consegue matar certas fábulas? Então, bom, tem outros aspectos aqui a trazer, Caís, mas dessa oportunidade, queria agradecer aqui esse momento daqui, da gente estar trazendo diretrizes para a reforma do financiamento público brasileiro, a partir da perspectiva do Brasil, reduzindo desigualdade, né, e aderindo a essa importante agenda da progressividade, que está aqui em Portugal agora, nesse momento, para o ano, que está aqui na Europa, que está lá no Brasil também. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário André. Eu até poderia fazer várias reflexões sobre a fala, mas o nosso fechamento, e eu já até faço solicitação, vamos deixar daqui a pouco para o senador Ângelo Coronel, que justamente está nessa outra perspectiva do legislativo e pode trazer um pouco do diálogo, até da perspectiva de como a gente pode colocar essas ideias adiante, né, na perspectiva legislativa especificamente. Mas antes de nós passarmos para o encerramento, vamos finalmente ouvi-lo, tão esperado. O professor Vasco me disse ainda há pouco que eu visitei o LinkedIn dele ontem à noite, era para tentar resumir o currículo, mas não foi possível. Então eu vou apenas dizer que também é doutor em Direito e foi professor das mais variadas casas que os senhores puderem imaginar, inclusive desta que nos acolhe na manhã de hoje, com todos os diversos mecanismos internacionais. Então, sei que todos estão ansiosos. Finalmente, vamos passar a palavra para o professor Vasco, que pediu para ficar ao final, para conseguir trazer um pouco de uma consolidação e das ideias do que ele tem vivenciado ao redor do mundo, para essa perspectiva que os nossos palestrantes brasileiros tão bem nos colocaram nas suas exposições. Professor. Bom, muito obrigado. E na pessoa da Laís, saúdo todos os restantes com quem aprendi. E eu sempre digo que o bom de ir a um congresso é que nós colhemos limpo o trabalho de horas de toda a gente. E, portanto, eu saio daqui mais rico, mais sabedor do Brasil e, portanto, o meu agradecimento sincero, académico, a todas as contribuições do primeiro painel e deste painel. Ora bem, eu vou tentar, em 8 minutos, fazer um raciocínio silogístico na defesa de mim próprio e de vós. Porque quando a questão é muito complexa, tem muitos dados, nós temos que fazer uma coisa muito simples que se chama back to basics. Do inglês, para parecer fino, que significa, na prática, vamos aos fundamentais. E começo pelo federalismo brasileiro. Visto de fora, por dentro, não há nada de errado no federalismo brasileiro. É um país de dimensão continental, tem diversidade regional, tem diversidade no acesso às fontes de produção de riqueza, tem Estados com níveis de primeiro mundo e Estados com níveis de país em vias de desenvolvimento, tem Estados completamente dependentes de monocultura, tem Estados com diversidade de primeiríssimo mundo na prestação de serviços e na prestação industrial e, portanto, não há nada de errado no Brasil. É claro que aí um amigo meu brasileiro diria, não, o problema são os brasileiros mesmo. Mas essa eu não vou comprar. Essa não vou comprar. E não vou comprar com razões que eu vos posso transmitir de imediato. Quem é que inventou a nota fiscal eletrónica? Não foram os brasileiros, não foi nenhuma instituição. Eu conheço quem inventou. Estive com eles lá, conversando. Quando eu estive em Brasília, entre 2004 e 2007, nos meus intervalos de final de semana, eu ia aos encados, ia discutir, ia falar, ia contribuir, ia aprender do Brasil. Foi tudo feito por quadros brasileiros. Imediatamente, a OCDE disse, queremos ver como é que funciona. O Banco Mundial diz, faça-me um igual para eu dar para o mundo inteiro. Onde é que está a incapacidade do povo brasileiro? Contem lá. Me digam. Onde é que está? Não existe. É o contrário. Só que a equação é, este é o problema, resolvam. Foi assim com o sistema de contabilidade pública, que hoje é vendido pelo Banco Mundial, foi oferecido pelo Brasil. Foram os quadros brasileiros que fizeram, para contrariar a inflação. É assim com a nota fiscal eletrónica.
O que é que falta, entre aspas? Uma coisa muito simples, tão fácil de fazer. Nós temos cá, que é passar da nota fiscal eletrónica para a fatura eletrónica. E juntando estes dois universos, é possível com toda a tranquilidade saber qual é o universo da tributação do Brasil, toda, com um detalhe que eu agora vou chamar a atenção, porque temos o legislador connosco e é essencial que ele tenha consciência disto, porque me parece que no Senado e no Congresso esta nota não chega, mas não chega não é por culpa dos senadores ou dos congressistas, é porque não a fazem lá chegar. Que eu vou dar, que é o problema da fratura da base, que é gravíssima e que cria muito mais desigualdade que o caráter regressivo de um qualquer IVA. Acreditem, não há qualquer dúvida quanto a isso, e depois posso-vos dar números. Então, como é que o Brasil resolve os seus problemas? Problema concreto, olha, criatividade, faça. A Ford mudou-se para a Bahia, mudou o setor de criatividade da Ford, o mundial. Porquê? Porque achou que era a zona que tinha condições multiculturais de criatividade em que os seus criativos iam fazer carros que iam competir com os europeus. Foi a decisão de mudar a Ford para a Bahia, foi esta. Foi a fundamentação. Então, a potencialidade está lá toda. Falta o quê, então? Falta que a agenda, a pauta, defina com rigor e clareza quais são os problemas a resolver e depois os quadros, os políticos e os decisores fazerem e assumirem essa agenda. Fica simples. Então eu vou, perdoem-me a imodéstia por um lado e por outro lado a vontade, não é? O meu gosto pelo Brasil, o muito que eu tenho aprendido no Brasil sobre a vida, o mundo e as outras coisas que eu andei a aprender nos outros lados, me ajudam a perceber o Brasil e também a ajudar à reflexão. O que é que, efetivamente, quanto ao federalismo, adjudico? Adjudico, em particular, a Constituição dizer que os municípios são parte integrante com entes federativos. Porquê? Porque os municípios são os que resolvem os problemas diretos dos cidadãos. Quando a estrada não funciona, quando a água não funciona, quem está na linha da frente é o prefeito, não é o governador do Estado, não é o senador, não. É aquele que tem que resolver. Portanto, é profícuo, é útil. Mas a agenda tem que estar claramente pontuada. O que é que ele pode fazer e o que é que não pode fazer. E nesse sentido, efetivamente, acabando com o federalismo 4.0, com informática ou sem informática, dialoguem. Criem agendas comuns. Qual é este problema? É só do município ou é do município e do Estado? Ok. Interdisciplinar, vamos resolver. Onde é que estão os recursos? Vamos buscar. Há BIDs, há BEIs, há muita coisa para ir buscar dinheiro, Banco Mundial. Vamos resolver. E com credibilidade, como sempre fazem quando têm um problema para resolver. Portanto, visto de fora, eu falo de reforma tributária no Brasil desde 98. Quando lá cheguei já estava uma reforma tributária quase aprovada. Até hoje ainda não saiu. Eu acho que vocês não querem resolver o problema. Ponto. E aqui chegamos a uma outra questão, é porquê é que vocês não querem resolver o problema? E aí é mais grave, eventualmente mais complicado. Mas, novamente, back to basics. Quais são as bases aqui? Do ponto de vista da ciência da tributação e das reformas tributárias, onde eu e o João Catarino, de facto, nos deleitámos, entre aspas. Eu fiz algumas fora, o João também deu conselho para algumas fora de Portugal, não é? Em termos de coisa. Qual é o básico? Bom, o básico é que na tributação do consumo a base tem que ser alargada e as alíquotas têm que ser reduzidas. É o BBRR, Broadening the Base, Reducing the Rates. É um básico que foi o presidente, aquele que era o Reagan, portanto, foi o ator, que trouxe para a discussão e que foi imediatamente adotado por toda a gente. No fundo eu alargo a base, ponho mais gente a pagar e a pagar menos. E aí a injustiça do imposto fica diminuída. Porquê? Porque toda a gente vai pagar. Quando digo toda a gente, pessoa física, pessoa jurídica, toda a gente. Em relação à base do consumo, quando os legisladores de 88 fizeram a Constituição brasileira, quiseram salvaguardar-se. Porque o medo que tinham do Estado da União era tal que puseram, é uma espécie de código tributário. É a única Constituição do mundo que tem um código tributário inserido. Isso é bom ou é mau? Eu vou dizer, por razões de segurança, é bom. Por razões de gestão, é péssimo. Porquê? Porque cada vez que eu quero mexer numa pequeníssima coisa que é operativa, que resulta da alteração das circunstâncias, eu tenho que mudar a Constituição. Ora, nenhum legislador constituinte está disposto a ter sempre na sua pauta de agenda Constituição, Constituição, Constituição.
Porque há os outros problemas para resolver que têm que ser resolvidos. E que depois acabam por não ser, e nem uns nem outros. E às tantas, fica tudo inviabilizado, vou dizer, por excesso de agenda. Isto dito, eu vou fazer um repto aqui ao senador Ângelo Coronel, que é este, e é um repto de um académico que gosta muito do Brasil e que é muito bem recebido no Brasil. Aliás, eu tenho testemunhos vivos. Dizem, não, você já é brasileiro. E olha, os brasileiros não dizem isto a qualquer pessoa. Atenção. Para ele dizer, você já é brasileiro, significa, eu conheço-te, gosto de ti, sinto que tu gostas de nós. E, portanto, tudo bem. Entra aí, fica bem, porque fala lá o que tu entender. O que é que isto significa, então? Alargar a base. Qual é a base do ICMS? Vocês dizem, tem serviços. Mentira, não tem. Tem os 3 que foram aqui falados. E quais são todos os outros serviços que os municípios não conseguem atingir? Eu dou-vos o número. 80% da riqueza brasileira são serviços. 65% não te pagam nada. 0 de imposto sobre o consumo. E eu pergunto, o ouro de Minas Gerais ainda sustenta isto? Os diamantes ainda sustentam isto? O petróleo do pré-sal paga este desprezo pela riqueza que está sendo gerada, utilizada, e agora vou dizer, exportada, sem nenhuma tributação, a não ser um imposto de renda razoável no âmbito daquilo que é o CDE. Então eu pergunto, eu, como Estado, como município, tenho absoluta necessidade de um recurso. O que é que eu faço? Olho para ele e sorrio. Está bem, cobro lá, não interessa nada. Não estou nem aí. Podes ficar à vontade com isso, não me interessa. Como não interessa? Como não interessa? Como é que é possível eu olhar para algo que seria neutro para a empresa, ponto 1. 2, implicaria um reajuste no preço, mas não ao consumidor final. Porque quem ia suportar esse imposto tinha que ser a própria empresa que tinha que reajustar o preço. Do porquê? Porque não ficava fora do mercado. E as empresas não são bobas. Se podem ganhar 30%, 40%, ganham. Mas se tem um imposto de 5 ou de 10, ela vai ganhar 30% e ainda fica muito feliz. 30% é extraordinário. Que bom ganhar 30%. E eles estão ganhando mais que 30%. Aqui para nós, que ninguém nos ouve. Os streamings, os factorings, tudo aquilo que são serviços nacionais, não estão pagando nada. 0. E eu pergunto, vocês são tão ricos assim? Conseguem ser tão ricos assim? Que têm outros recursos que permitem então fazer face? E dizem, não, nós não temos dinheiro para a pauta salarial em alguns Estados. Nós não conseguimos, temos que andar a mudar o regulamento do ICMS 3 vezes por dia, de manhã à tarde e à noite, para apanhar situações de planejamento fiscal agressivo. E eu pergunto, mas espera aí, mas tu consegues viver nessa situação? Tu, auditor fiscal? Tu, empresário? Em que de manhã é uma coisa, a meio do dia é outra, à tarde é outra? Mas esta é a realidade do Brasil, que não se fala. Portanto, alguém tem, e agora deixe-me ser português aqui, está bem? Como em português interessado. Alguém tem que explicar aos decisores, a quem manda, que não é possível gerir um imposto que muda o regulamento 3 vezes por dia, com o que isso implica de conflitos na justiça, entupimento dos tribunais, sobrecarga nos juízes e na própria descredibilização do sistema. Então, senador, o que é indispensável mesmo? É indispensável que haja a uniformização da base. Ponto 1. Back to basics, ok? Vamos uniformizar a base. E os municípios diriam, não, estão-me a roubar o ISS. Ninguém está roubando nada a ninguém. O serviço que é cobrado no município tem alguma coisa a ver com o streaming ou com o factoring, que está mobilizando todas as televisões, toda a internet. Porquê que as telecomunicações baixaram de preço? Ou baixaram de receita? Porque já não são mais telecomunicações, são internet. E a internet está pagando alguma coisa? Não, não está. Então, a fonte principal da digitalização, a riqueza que está gerada na própria digitalização e que é paga pelos organismos públicos, que é paga pelos privados, pelas corporações, não paga nada de imposto de consumo. Bravo! Que povo mais generoso! Mas vocês podiam ser generosos depois de resolverem os problemas internos das carências absolutas que, infelizmente, ainda existem. Existem na Europa também. Mas lá são mais gritantes, porque, precisamente, talvez porque vocês também são mais próximos uns dos outros. Eu dizia no outro dia ao Heleno, a pegar no pé dele, como amigo que sou dele, ele dizia, Heleno, tu vives no teu apartamento em São Paulo, não é? Depois tu sai da tua casa, da tua garagem, não é? Tem lá o guarda e tal, tudo bem. E tem um cara pedindo à porta. E isso é uma agressão.
A minha é uma agressão. Eu, quando vejo um pobre na rua, mesmo que seja um pobre assumido, que não quer ter assistência social ou não quer ser... Eu sinto-me agredido. E eu penso que qualquer cidadão humano se sente agredido. E quando eu sei que há riqueza que pagaria com toda a facilidade, as grandes corporações pagariam um IVA sobre os serviços não tributários, mas com a maior das tranquilidades. Adorariam isso. Sabem porquê? Porque precisava de segurança jurídica. Porque depois veio o contencioso, quando ele é utilizado naquele sítio, o município quer ISS. Ele diz, não, não é, porque é nacional. E andamos numa guerra brutal, nem o município cobra, ou cobra e depois tem que devolver, e então não há, digamos, então back to basics. E o basics é, queiramos ou não, a base tem que ser harmonizada. A questão subsequente é, obviamente, quem é que se apropria do quê e como. Mas não é também tão grave assim, não, porque há eletrónica, porque há nota fiscal eletrónica, porque há mundo digital. Passará a haver a nota fiscal eletrónica dos serviços, isso fica tudo centralizado, os municípios farão a sua parte da fiscalização e da auditoria, e terão a sua parte da receita, o Estado passará a tributar o que não é hoje tributado, e a União também poderá ir buscar parte disso via PIS/COFINS. Deixa só contar-vos um episódio. Quando eu estive no Brasil, na ESAF, um dia eu perguntei a um cidadão, a receita de PIS/COFINS é fiscalizada? E eles disseram, não, é só por declaração. E eu disse, e vocês fazem o cruzamento de dados entre a nota fiscal eletrónica e o PIS/COFINS? Não, não fazemos. Eu disse, como não fazem? Não, não fazem. É na base da autolançamento, autoliquidação. E por isso é que, quando chegou alguém que abriu o olho, passou a chamar as empresas e dizer, cidadão, então a nota fiscal eletrónica tu tem 3 bi. Disse que tinha ganho, se tinha faturado só 50 milhões, por amor de Deus, corrige isso aí, não é? Vai lá. E de repente o PIS/COFINS deu um salto brutal por um simples exercício digital de verificação. Então, 2 tipos de problemas. Os básicos. A base tem que ser alargada. Ponto final. Não vale a pena. E tem que ser neutral para o empresário. Quem vai pagar? O consumidor final. É verdade. Mas o consumidor final pode também ser a empresa. Se é um serviço que ele não pode repercutir. E as empresas são inteligentes, têm sentido de sobrevivência. E vão acomodar isso no preço. Estão ganhando muito, ficam ganhando um bocadinho menos, mas vão contribuir para o esforço. E com esse pequeno, grande contributo para o esforço, os municípios não terão problema, os Estados não terão problema e a União não terá problema. Porque o Brasil tem, de facto, uma elevada faturação, sendo que tem uma base de agressão, vou dizer, do imposto sobre o consumo, engessada, amputada, que não corresponde à realidade. Eu repito, só é verdadeira generosidade quando eu dou aquilo que, de alguma forma, me custa alguma coisa. Porque eu dar aquilo, eu costumo dizer que eu sou rotário. Eu costumo dizer que a generosidade rotária é uma semi-generosidade, porque nós damos aquilo que não nos faz falta. Porque, em princípio, é rotário quem está numa certa elite económica, etc. Mas os Estados não pode ser assim. Porque sempre que eu desperdiço um real, eu estou a prejudicar alguém que precisava desse real. E é nesta lógica de responsabilidade fiscal e base de imposição obsoleta, desajustada, que não respeita o mundo digital e que não respeita a riqueza gerada no mundo digital e que faz a felicidade de 10 companhias brasileiras de inspiração multinacional e a infelicidade de 40 milhões de cidadãos no Brasil. E já agora, entre os 10 e aquilo que eles podem pagar e os 40 milhões, eu pessoalmente optava pelos 40 milhões. Senador, fica a minha provocação, que é tecnicamente fundamentada. Depois, se quiser falar comigo, eu também lhe passo assim em concreto. E muito obrigado pela vossa atenção e por me terem deixado de dizer aquilo que eu acho que era importante dizer. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer ao professor Vasco pelas super elucidativas colocações que trouxe para nosso debate nessa manhã de hoje. Lembrar a todos que, apesar da limitação do espaço físico da nossa sala, esse debate está sendo transmitido nos canais das redes sociais, via YouTube, e tanto das instituições, né, do IDP, da FGV, como também do Fórum de Integração Brasil-Europa, do FIB, lançado na última sexta-feira. E vou me limitar aqui, após dar essa notícia, antes de retornar a palavra para aqueles que participaram dos debates, quiserem fazer ainda alguma colocação, alguma observação, questionamento, que eu pedirei que
que sejam breves nessa próxima etapa. Vou apenas pegar essa proposta de agenda também trazida, consolidada aí pelo professor Vasco e passar para quem efetivamente tem o poder de apresentá-la. Que agradeço que tenha permanecido aqui conosco até o momento, escutando tanto dessas colocações e anseios. Senador Ângelo Coronel. Mais uma vez, eu queria parabenizar o professor Vasco, que realmente ele colocou temas aí bastante importantes. Mas eu estou aqui sorrindo um pouco, porque todos nós queremos o quê? Mais receita e pagar menos. Isso que é importante. Agora, eu tenho questionado em alguns debates que eu participo. Nós temos fontes de novas receitas no Brasil que, infelizmente, até então, não estão sendo fomentadas. Por exemplo, fechamento das nossas fronteiras terrestres, com 11 países, são 17 mil quilômetros. Eu visitei junto com o Exército. Simplesmente o projeto CISFRO anda em passos lentos, entra cigarro, entra eletrônicos, tudo que você imagina. O consumo de cigarro, o consumo de cigarro em São Paulo, isso dados estatísticos, é 50% do cigarro contrabandeado e 50% do cigarro produzido no país. Imagine, com a carga tributária que é do cigarro, quanto se deixa de arrecadar só no estado de São Paulo. Quando a gente falar isso a nível de Brasil, vai ser com certeza um valor astronômico. E esse cigarro entra por onde? Pelas fronteiras secas Brasil, com esses 11 países. Por que não fechar? Por que o governo não investir no CISFRON para monitorar essa fronteira? Não existe isso. Legalização dos jogos. Qual o problema de legalização dos jogos? Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, não permite, Deus não quer. Ora, mas por quê? As 20 maiores potências do mundo, só 3 não têm o jogo legalizado. Brasil, Arábia Saudita e uma terceira que me falha a memória. Portugal tem jogos legalizados. Quer dizer, por que não legalizar os jogos? São 70 bilhões, é a projeção de faturamento nos jogos no Brasil. Se você considerar e colocar a mesma taxa da Loteria Federal, nós vamos arrecadar de 30 a 40 bilhões por ano de tributos com jogos. Mas, infelizmente, também essa pauta não é levada adiante. Multinacionais, 40% dos lucros das multinacionais em dividendos são mandados para paraíso fiscal. Não tem nada, não tem nenhuma brecha para evitar isso no Brasil. Nenhuma brecha. Aliás, não é só no Brasil, isso já é um problema até mundial. Em outubro, na OCDE, o próprio governo americano, com Joe Biden, disse que vai começar uma cruzada mundial para evitar essa distribuição de dividendos nos paraísos fiscais. Aí você vai. As brechas nos planejamentos tributários excessivos. Ora, quantas brechas tem da nossa lei aonde as pessoas fazem o planejamento tributário, professor Heleno? E simplesmente é uma burla. Então, não sou contra o planejamento tributário, mas pelo menos a gente tem um planejamento tributário mais racional, que não existe no país hoje. Aí você vai. Nós temos aí na moda o controle do meio ambiente. E por que não as empresas que protegem mais o meio ambiente não têm um imposto menor a pagar? Por que parametrizar? Se nós estamos na questão ambiental, nós precisamos fazer isso também no Brasil. No nosso petróleo, estou aqui anotei alguns tópicos importantes. A gente importa o petróleo e paga o imposto, mas o nosso que é lá para fora é isento. Por que não tributar o petróleo, já que nós estamos aí com preço de gasolina aviltante? Precisamos também ter essa projeção, minha cara secretária do Estado do Ceará. Então, aí nós vamos agora para municípios. Tudo que acontece no país, no município. Se você cai de uma moto, não é lá no Planalto, é no município. Se você cai do cavalo ou toma um coice, é no município. E os municípios vivem com a cuia na mão atrás de receita. Por que não pegar também as contribuições sociais que a União arrecada e não passar da mesma proporção para os municípios, no FPM, no FPE? Por que não? Será que é somente o IPI, o Imposto de Renda, tem que ser dividido no bolo tributário? E as contribuições, por que não? Então, nós precisamos ter reforma tributária desta maneira. Não é a reforma tributária simplesmente querendo elevar o imposto. Não, nós temos que buscar novas fontes, novas alternativas de arrecadar. E não simplesmente elevando, que é muito prático, é cômodo. Vamos elevar a carga tributária. Nós temos, não, buscar novas fontes de receita. Nós estamos aí com a mineração do Brasil pujante. Hoje aí nós estamos campeões em mineral.
E por que não fazer com os municípios a mesma coisa que fez com o pré-sal? Pegar o imposto e dividir também com todos os entes da federação. Então, são temas de difícil defesa, mas ainda me resta 5 anos no Senado e vou tentar comprar essa briga. Evidentemente, o Estado produtor não quer ceder um pedaço da sua CEFEM, mas nós temos que pensar que também o petróleo é da União, o mineral também é da União, está lá no subsolo para ser extraído. Então, por que não dividir também com quem não tem o mineral? Então, fica aqui essa breve explanação que eu queria fazer, até para o debate, e dizer, não sou tributarista, não sou economista, eu sou simplesmente engenheiro civil. Então, se a linguagem tributária não for a contento, vocês me corrijam, porque eu me considero um bom aluno. Obrigado. Senador, eu queria entender de engenharia civil como o senhor entende de tributação. Eu aqui no meu papel de advogado entendo de engenharia civil zero. Mas a minha especialidade é concreto. Obrigada, senador. Agradecendo já assim rapidamente a todos pela atenção até aqui, pela assistir a fala, contemplando a fala de todos os nossos palestrantes, que eu particularmente considero que tenha sido realmente de muito inspirador e de muito aprendizado. Vou franquear a palavra para os que quiserem eventualmente fazer alguma pergunta, alguma complementação, especialmente os que participaram já da mesa de tributação, justamente porque nossa ideia aqui é promover esse diálogo das duas faces da mesma moeda. Com isso, professor Heleno, gostaria de dar uma palavra, depois doutor Bichara, se mais alguém quiser fazer mais alguma colocação adicional, por favor, só me sinalize. Bom, o senador não é tributarista, é engenheiro e não é coronel. Também não. É sobrenome. Mas também eu quero, ainda na sua fala, lembrar que os jogos deixaram de ser praticados no Brasil por obra e graça da dona Carmela Dutra, né? E ela talvez agora não esteja muito contente com essa expectativa. Mas há um dado interessante em todas essas falas que convergem para 2 grandes fundamentos que eu acho que estão na base das discussões aqui. Segurança jurídica. A Constituição, ela está... somos o único país no mundo com um sistema constitucional tributário e não é por acaso que nós constitucionalizamos a estrutura da tributação. É justamente por falta de previsibilidade, de certeza jurídica, e essa necessidade que se sentiu de elevar a tributação ao nível constitucional cada vez mais. Então, esse é um dado. E o outro é essa integração entre gasto e receita pública, né? Então, eu não vejo como nós possamos tributar dividendos e saber qual é a alíquota de tributação de dividendos, professor Vasco, sem antes fazermos a equalização das alíquotas da tributação de consumo e de faturamento. Porque tributar faturamento não é tributar consumo. Há um equívoco. Tributar faturamento é uma integração, quer dizer, é quase que uma transição da circularidade de consumo para a renda, né? Porque na prática aquilo é tributação do que vai ser a base da apuração do lucro da empresa. E essa necessidade de equalização das alíquotas da tributação do consumo precisa ser feita. Mas aí nós temos um outro embate, que é o problema do gasto público. No Brasil só teve uma grande reforma tributária, que foi a reforma da década de 60. E ali, o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, foi criado nesse momento, em 1963, junto com a Lei 4.320, que é de 64, junto com a Emenda Constitucional 18, de 65, e o Código Tributário Nacional. Tudo isso veio integrado. Por quê? Porque não se pode falar de tributação, não se pode falar... Eu quero saber qual é o custo do Estado, quais serão os critérios de
responsabilidade fiscal, de assegurar o equilíbrio orçamentário, para daí sim chegar à definição da carga tributária possível. Então, essa é uma questão para nós importante, ou seja, não posso mudar uma alíquota de dividendos de repente, de forma abrupta, e deixar as alíquotas todas irracionais da tributação de consumo, esse gasto tributário absurdo, gigantesco que tem no Brasil, nos estados, notadamente também na União. Tudo isso é importante. E nós temos no Brasil uma agenda de desigualdade muito grande. Nós temos hoje 49 milhões de pessoas em estado de fome, 17 milhões em estado de fome grave, essa dos ratos e piores, talvez, situações ainda. E, logicamente, nós temos desigualdades em rede, nós temos desigualdades sociais, mas temos desigualdade de gênero. Temos um sistema tributário que pune a mulher. É uma coisa, assim, absurda. Né? Nós, recentemente, vimos o próprio CONFAS legislando para não incidir ICMS em vendas de absorventes femininos. Então, ou seja, são muitas desigualdades. Não são aquelas regionais e tecnológicas que nós conhecemos tão bem. Não, são as sociais, são também essas outras que estão na base dessas discussões. Né? Então, eu acho que eu quero concluir a questão das grandes corporações. Nós temos várias ilusões com as grandes corporações. Nós movimentamos um sistema inteiro para atrair as grandes corporações para investimentos. E, às vezes, acontece isso muito bom, é muito rentável. Só que hoje, as grandes corporações, elas na verdade, não têm dinheiro. O dinheiro das grandes corporações vem dos fundos financeiros de captação internacional. As empresas precisam trabalhar no mínimo custo para responder a pagamentos de dividendos necessários e chegar ao resultado a certas pessoas que não se sabe se elas são nacionais, estrangeiras, de onde está o dinheiro. Ninguém sabe. E esses fundos circulam bilhões, às vezes trilhões, né, na economia internacional, são fundos globais, e há uma financiarização da produção. Né? Então, nesses casos, veja o caso dos dividendos. As grandes corporações é que serão beneficiárias dessa mudança do imposto de renda. Porque tudo que eles querem é a redução da alíquota do imposto de renda global, a redução da alíquota da CSLL, para daí pegar os dividendos e, em pagamentos de dividendos, compensar o dividendo pago no Brasil com o que ele paga no seu país de origem, de residência. Então, é lógico que esse discurso, às vezes, pode cair muito bem aqui, porque, às vezes, o dinheiro está aqui, né, ou está muito próximo, mas no Brasil, a desigualdade continua igual. Ela não é resolvida. Então, nós temos que tentar elevar a tributação a uma carga aceitável, suportável, para aquele que produz no Brasil. Houve um crime, eu chamo de crime com a devida licença do excesso. O Brasil puniu a ideia de conteúdo nacional, a produção de conteúdo nacional, que foi uma política de atração de investimentos. Vem o governo Trump e faz uma política de conteúdo nacional. Vem o governo Biden e faz uma política de conteúdo nacional. Buy American, compre em América, vende em América, produz em América, tudo. E nós ficamos lá dizendo que conteúdo nacional, não, isso é coisa de comunista, isso é o quê? Umas coisas absurdas que acontecem no Brasil que nós, infelizmente, não entendemos como isso acontece. E com isso acabamos com programas importantíssimos como o Inovar Alto, programa de tecnologia, de produção de chips, etc., porque aquilo seria programa de conteúdo nacional. Então, estou só a dizer que os nossos problemas tributários, eles vão da fome à alta tecnologia, das grandes produções de tecnologia própria, para o pré-sal, para a indústria aeronáutica, naval. Nós começamos a reconstruir os nossos portos, de repente, somem, desaparecem os portos, construção de navios, embarcações nos estaleiros, e de repente desaparece a política, quase que num passe de mágica, de reconstrução do Parque Naval Brasileiro. As ferrovias idem. Então, nós estamos num processo muito difícil, e o que nós precisamos, eu acho que eu entendo, é a equalização da relação gasto versus políticas públicas versus tributação. E essa equação precisa ser feita. Nós precisamos reformar a legislação orçamentária brasileira,
urgente, acho que agora é o momento, porque esse assunto está em pauta, e, na sequência, finalizarmos a questão da reforma tributária. Muito obrigado. Obrigada, professor Heleno. Já na sequência, pelo nosso tempo ser corrido, passar a palavra para o doutor Bichara. Você consegue fazer a passagem do microfone, por gentileza? Obrigada. Você tem que apertar aqui. Foi. Obrigado. Vou tentar ser muito breve. Quer dizer, em primeiro lugar, que acho que até como brasileiro é uma alegria muito grande ver representantes do setor público falando sobre coisas tão relevantes e saindo das platitudes, pensando realmente num país melhor. Isso eu digo como brasileiro, é uma grande felicidade, de verdade, estar aqui testemunhando esse esforço coletivo de todos vocês. E cumprimentar novamente o senador Ângelo Coronel. Eu acho que é a primeira vez, senador, nesses anos todos de debate, que alguém traz ideia nova de fundo de custeio, que alguém pensa fora da caixa, efetivamente, né? Essa lista que o senhor enumerou aqui, de novas potenciais fontes de receita, são um assunto até hoje alheio ao debate, ninguém quis discutir isso, né? Então, eu lhe cumprimentar novamente aí pelo ineditismo das ideias. Queria fazer 3 comentários rápidos. O primeiro, para piorar a discussão um pouco, né? Na questão de reforma tributária, há um dado que ninguém está falando, que são os créditos acumulados, né? Qualquer grande exportador do Brasil hoje, professor Vasco, tem 1, 2, 3 bilhões de crédito acumulado, de CMS e de PIS e COFINS. E o senhor sabe como é que a reforma endereça isso? Jogando para debaixo do tapete. Vai acabar o ICMS? Não, então não precisa devolver mais, né? E depois de muito discutir com alguns dos ideólogos da P45, se criou um dispositivo que lei futura disporá sobre a emissão de um título que dará ao contribuinte de recuperar esse tributo. É como se dissesse, olha, nessa rua aqui, a partir de meia-noite, ninguém pode roubar mais carro. Vamos roubar o meu 55. Ah, não, o teu está roubado. Vai ficar lá. Quer dizer, não dá para fazer a reforma tributária jogando os créditos para debaixo do tapete. Nós precisamos discutir efetivamente o que vamos fazer com isso. Não é porque muda a sigla, né, que o contribuinte para de ter direito dos seus créditos. Isso foi um comentário para piorar um pouco mais a discussão, né? O segundo, eu queria pegar um gancho na exposição do professor Flávio Jardim e dizer o seguinte, eventualmente a gente tem também uma outra fonte de custeio aqui, que seja o crédito não recuperado. Por exemplo, a dívida ativa da União hoje é 2,4 tri. O índice de recuperação global é inferior a 1%. E nos Estados, né, doutora Fernanda, o índice se repete. No caso da União, ela mesmo reputa mais de 1 trilhão, acho que é 1,1, como irrecuperável ou de difícil recuperação. Por que não vende esse crédito, então? O que é que toda instituição financeira, todo grande credor faz com o crédito que ele reputa podre? Vende. Né? É melhor vender por 5, 10, 15, não sei, do que ficar acumulando isso. E aí a PGFN é contra por razões morais. Ah, isso é crédito público. E aí 34% das execuções fiscais no Brasil são por prescrição ou decadência. Quer dizer, cadê esse dogma da indisponibilidade do crédito público se o processo não anda e a gente tem aí inúmeras instituições por força de prescrição e decadência? Né? Não é vender isso, faz uma receita a curto prazo. E uma última observação, eu acrescentaria, professor Vasco, à sua brilhante exposição, um dado muito incômodo também, mas é o seguinte, talvez a reforma não é no Brasil porque a União não quer. Né? Veja o senhor o seguinte, a União hoje, no projeto da CBS, vai ter 12% do IVA, inclusive, sobre essa base expandida dos serviços. Se a média do IVA mundial é de 19,3% pelos países da OCDE, vai ficar só com 7,3% para os estados e municípios, a conta não vai fechar, né? E eu não estou especulando, a prova disso é que a União sai da mesa do debate, né, sobre a emenda 45. Ela deixa estados e municípios se virarem com a 110 e vem com a ideia, um dia eu acoplo. Faz a CBS, aumenta mais ainda a arrecadação dela e um dia acoplo. Não dá para fazer essa discussão sem os três entes estarem na mesa. Né? Queria fazer essa rápida intervenção só para complicar ainda mais a discussão. Né? Muito obrigado. Obrigada, doutor Bichara. Nós temos mais um inscrito para falar. Vou só pedir para que seja breve a fala pelo andar do nosso tempo. Meu nome é Trevisan, Antoninho Trevisan. Eu sou um não advogado, eu sou um contador e que trabalhei muitos anos, 40 anos, como tributarista, como auditor e professor. E eu queria... Obrigado, Helena. E, portanto, eu queria primeiro dizer o seguinte, acho que é a primeira vez, o senador Ângelo, que temos alguém no Senado que não entende de tributos e que está à frente da reforma tributária. E eu vou dizer para o senhor, uma enorme vantagem.
uma enorme vantagem, porque a gente que acompanha 40, 50 anos de reforma tributária no Brasil, ocorre que as reformas caem nas mãos dos advogados, e os advogados, o senhor sabe, eles sonham em desenvolver grandes projetos o tempo todo, né? E vão largando, né, pelo caminho os pedaços que não foram revisados e feitos, né? Porque não ficarão na história, né? E eu digo mais, o tributarista, e melhor, o legislador, ele por natureza ele é preconceituoso. Então nós temos um sistema tributário eivado de preconceitos. E cito aqui um caso mesmo que eu vivi nos anos 80, tinha lá um subsecretário da Receita, até ontem comentei contigo, e tinha feito um estudo sobre batom. O batom no Brasil era um dos itens mais tributados pelo IPI, o batom. E contratado que fui pela empresa para fazer esse estudo. E fui a Brasília para apresentar para ele o estudo e mostrar. Doutor Gimir Doniak, olha só, quem consome batom no Brasil, 70% é consumido pela classe C, D e E. Não tem cabimento tributar batom. Aí ele disse, doutor Trevisan, sabe por que eu tributo batom? Por quê, doutor Gimir? Porque eu odeio mulher de batom. Então, se a gente for olhar e dizer, não, isso é um absurdo, não é um absurdo. Senta-se ali e ali você coloca para fora todos os seus sonhos, os seus ódios, etc. E o outro caso é do dividendo que o Heleno colocou e que o nosso doutor Vasco também abordou, né? Como contador e auditor, eu passei boa parte do meu tempo fazendo o quê? Destravando participações cruzadas. Gente, isso foi o maior inferno para o Brasil quando o dividendo era tributado. O que é que acontecia? As empresas, as chamadas controladas, não podiam pagar dividendos. O que elas faziam? Investiam entre elas. A controlada investia na controladora, a controlada A na B, na C, na 5. Tanto que levamos 5 anos para resolver o caso da Vale. Ou seja, senador Ângelo, se não fosse por todos os motivos, só por esse, o senhor devia realmente não deixar que tribute os dividendos. O atraso que será para a organização empresarial, através de holdings, através da disseminação de controladas, será enorme. Por quê? Porque o dividendo, quando tributado, ele naturalmente não permite que as empresas o distribuam. Aí o que elas fazem? Elas fazem participação acionária entre elas, criando uma teia de aranha que muitas vezes é impossível de depois se resolver. Obrigado. Hein? Doutor Trevisan. Trevisan, como advogada tributarista, eu tenho que subscrever a sua fala. Infelizmente, nós mulheres advogadas tributaristas somos poucas ainda, tá? Mas vamos chegar lá. Olha, aqui já estou eu, professora Fernanda, professora Radassa. Vamos chegar lá. Mariana não é tributarista, mas tem uma fala muito importante sobre a participação das mulheres nos lugares políticos de fala, de formação de opinião e gestão do poder. Então, também tem essa relevância aqui nesse nosso cenário. Senador, alguma conclusão de sua parte? Eu quero me matricular no curso aqui do IDP para aprender mais um pouco sobre tributo. Quero que o Zé Roberto me faça um convite, pelo menos à distância. Senador, não que o senhor precise, mas até vou aproveitar esse ensejo para agradecer o público que nos assiste, em nome do professor Talar, meu coordenador particularmente lá do IDP, e dos diretores da Instituição Fiscal Independente que estão aqui nos assistindo, doutora Vilma, doutor Felipe Salto, cuja participação nesse painel muito nos honra. E com isso, então, agradeço a presença de todos. Professor Zé Roberto, vou lhe passar a palavra, vou falar no pessoal, meu grande mestre, para fazer aqui a conclusão dos nossos trabalhos da manhã de hoje. Obrigada. Só funciona bem com quem usa batom, né? Graças a Deus. Bom, agradecer a todos, pedir desculpas a vocês aqui pelo espaço, que é um pouco apertado e a gente teve que manter a porta aberta por razões de saúde. Aliás, por razões de saúde, a gente também não consegue ver os batons direito
do pessoal da sala. Em particular, agradecer muito a presença, e muito nos honra, do senador Ângelo Coronel, né, dos professores aqui portugueses, né, professor Vitalino, professor Vasco, professor Catarino, e registrar que essa sequência, né, que a gente fez agora de manhã, que era discutindo a tributação e o federalismo do futuro, a gente vai continuar no início da tarde, aqui nessa mesma sala, 2h30, com a discussão de trabalho 4.0, né, que seria um pouco a continuidade, os impactos sobre o mercado, né, das mudanças que nós aqui conversamos, os impactos sobre as relações laborais ou trabalhistas. Seria muito bom poder contar também com todos presentes. Lembrando que, por último, embaixo tem um stand da Almedina, né, que todos esses livros, o Tributação 4.0, Trabalho 4.0 e o outro, Governança para Convite 4.0, estão à venda no stand, como também estão à venda online. Outra questão, outra lembrança, o evento está sendo não só transmitido, como sobe para os canais no YouTube do IDP, da FGV e da recém-criada FIB, né, o Fórum de Integração Brasil-Europa. Aliás, muitos dos presentes aqui, desde já a gente agradece, são associados, estamos dando partida aqui numa... Não vai ser uma corrida de curto prazo, de 100 metros, e sim uma maratona e longa, e inclusive, até já antecipando, acho que parte dessa discussão que a gente teve hoje aqui um pouquinho apertada no tempo, a gente quer repetir com mais tempo, com mais interlocutores, sobretudo do resto do mundo, em abril. Se quiserem, em princípio, na semana de 25 de abril, 26 de abril, é a última semana de abril, a gente já acertou com a professora Tereza Terminacian, com a OCDE, estamos conversando com o BID, para a gente repetir aqui em Lisboa, um encontro de 2 ou 3 dias, fazer uma discussão de novo, né, sobre as mudanças que estão acontecendo na tributação e nas finanças públicas pelo mundo, aí com um pouco mais de tempo. Peço desculpa a todos presentes, que a gente aqui teve que ficar apertado no espaço e apertado no tempo, mas lá mais à frente a gente quer repetir essas conversas com mais tempo. A Thalá, acho que também tem mais algum recado? Passa. Tem que... Bom dia a todos. Eu queria parabenizar pela qualidade dos debates. Não sou um tributarista, mas como co-coordenador do evento, com meus demais colegas, queria lembrar também, professor Zé Roberto, a questão das publicações, né? Ontem eu fui lembrado pelo Márcio Chaer, que é do Conjur. Ele me falava assim: olha, se vocês prepararam palestra, quiserem publicar, o Conjur está de portas abertas para que sejam feitas publicações sobre os debates. E o professor José Roberto, a gente trabalha muito nessas discussões. Isso viram livros, viram coletâneas. Obviamente os debates são mantidos na internet, mas o livro é uma forma muito importante de disseminação do conhecimento. Então a gente tem professor Laís, professora Daça, que são tributaristas, tenho certeza que podem nos ajudar aí não só no receber os artigos que os senhores quiserem encaminhar para o Conjur, mas também em projetos mais audaciosos. Era isso que eu queria mencionar. Obrigado. Posso encerrado? 2h30, então. Bom almoço a todos.